Capítulo 21. Aconteceu então o que era possível prever, mas não ser evitado. Frieda o havia deixado. Não se tratava de algo definitivo, mal assim não era. Frieda podia ser reconquistada. Ela era fácil de sofrer a influência de pessoas estranhas, mesmo daqueles ajudantes, que consideravam o lugar de Frieda semelhante ao deles, e que, agora que haviam dado baixa, tinham também levado Frieda a fazê-lo. Cá, porém, precisava só confrontá-los, recordar de tudo o que o favorecia, e com arrependimento ela seria sua outra vez, especialmente se por acaso pudesse se mostrar capaz de justificar sua visita às moças por algum êxito que devesse a elas. Apesar dessas reflexões, no entanto, através das quais tentava se reassegurar quanto a Frieda, ele não estava tranquilizado. Ainda havia pouco que tinha louvado Frieda para Olga, chamando-a de seu único apoio. Bem, não era um apoio dos mais sólidos. Para roubar Frieda de cá, não era necessária a intervenção de alguém poderoso. Bastava aquele ajudante não muito apetecível, aquele monte de carne que às vezes dava a impressão de que não era exatamente vivo. Jeremias já começara a se distanciar. Ká o chamou de volta. Jeremias, disse ele, quero ser muito franco com você. Me responda também com sinceridade a uma pergunta. Já não estamos mais na situação de patrão e servidor. Sobre isso, não só você está contente, mas eu também. Não temos motivo, portanto, para enganarmos um ao outro. Aqui, diante dos seus olhos, eu quebro a vara de salgueiro que esteve destinada a você, pois não foi por medo da sua pessoa que escolhi o caminho pelo jardim, mas para surpreendê-lo e usar a vara em você algumas vezes. Bem, não me leve mais a mal, isso já passou. Se não tivesse sido um criado que me foi imposto pela administração e simplesmente meu conhecido, embora sua aparência às vezes me perturbe um pouco, nós teríamos nos suportado às mil maravilhas. Poderíamos, com efeito, recuperar agora o que perdemos nesse sentido. Você acredita nisso? Disse o ajudante e esfregou os olhos cansados, bocejando. Eu seria capaz de explicar-lhe a questão com mais minúcia, mas não tenho tempo. Preciso encontrar Frieda. A pobrezinha me espera, ainda não assumiu o serviço. O gerente da hospedaria, atendendo aos meus argumentos. Ela desejava, provavelmente, para se esquecer, mergulhar logo no trabalho. Lhe havia concedido ainda um tempo breve de recuperação, que nós queremos passar ao menos um ao lado do outro. Quanto à sua proposta, não tenho certamente razão para mentir, tampouco para confiar alguma coisa a você. Para mim as coisas são diferentes do que para você. Enquanto estive numa relação de serviço com você, era natural que sua pessoa fosse muito importante para mim, não por causa das suas qualidades, mas do ofício, e teria feito por você tudo o que quisesse. Mas agora você me é indiferente. A quebra da vara de salgueiro não me toca. Lembra-me apenas o rude senhor que eu tinha. Não é o tipo de coisa adequada para eu ser cativado por você? Você fala comigo? Disse Cá, como se fosse uma certeza que nunca mais terá algo a temer de mim. Contudo, não é propriamente assim. É provável que não esteja ainda livre de mim. Aqui as resoluções não têm lugar tão rápido. Às vezes mais rápido ainda, objetou Jeremias. Às vezes, disse Cá, porém nada indica que desta vez isso tenha acontecido. Pelo menos nem você nem eu temos em mãos uma resolução por escrito. Portanto, o procedimento está apenas caminhando e ainda não intervim com minhas ligações, embora vá fazê-lo. Se a decisão não for a seu favor, você não se preparou muito para levar o seu amo para o seu lado. E quem sabe, tenha sido até supérfluo quebrar a vara de salgueiro. E, na verdade, levou Frieda embora consigo, o que o deixa completamente cheio de si.
Porém, com todo o respeito que tenho por sua pessoa, embora você não o tenha mais pela minha, algumas palavras dirigidas por mim a Frieda bastam, isso eu sei, para acabar com as mentiras com as quais a enredou. E só mentiras podem afastar Frieda de mim. Essas ameaças não me assustam, disse Jeremias. Você não me quer como ajudante de maneira alguma? Sem dúvida teve medo de mim como ajudante. Na verdade, tem medo de ajudantes. Só por medo bateu no bom Arthur. Talvez, disse K. Por acaso doeu menos por causa disso? Talvez eu ainda possa mostrar desse modo, com mais frequência, meu temor de você. Se vejo que a condição de ajudante lhe dá pouca satisfação, é com o maior prazer, por outro lado, acima de qualquer medo, que o forço a isso. Com efeito, vou considerar conveniente, desta vez, deixá-lo só sem Arthur. Assim, poderei prestar mais atenção em você. Você acha, disse Jeremias, que vou ter o menor medo diante de tudo isso? Certamente que eu acho, disse K. É indubitável que você tem um pouco de medo, e se for esperto, muito medo. De outra maneira, por que já não teria ido encontrar Frieda diretamente? Diga, está apaixonado por ela? Apaixonado? Perguntou Jeremias. Ela é uma moça boa e inteligente, uma ex-amante de clã, ou seja, respeitável a toda prova. E se me pede sem parar para livrá-la de você, por que não devia fazer-lhe esse favor, tendo em conta, sobretudo, que com isso eu não lhe causaria nenhum dano, agora que você se consolou com as moças da amaldiçoada família de Barnabás? Vejo agora o seu medo, disse K. Um medo totalmente lastimável. Você tenta me enredar com mentiras. Frieda só pediu uma coisa: livrá-la dos ajudantes que haviam se tornado selvagens, caninamente lúbricos. Infelizmente não tive tempo para atender aos seus pedidos, e agora estão aí as consequências do meu descuido. Senhor agrimensor! Senhor agrimensor! Gritou alguém na rua. Era Barnabás. Chegou sem fôlego, mas não se esqueceu de se inclinar perante K. Consegui, disse. O que você conseguiu? Perguntou K. Apresentou meu pedido à clã? Isso não foi possível, disse Barnabás. Eu me esforcei muito, mas era impossível. Abri caminho, sempre em frente. Fiquei em pé o dia todo, sem ser convidado, tão perto do estrado da escrivaninha que um escrivão, a quem eu tirava a luz, chegou a me empurrar de volta. Eu me anunciei, o que é proibido, com a mão erguida, quando o clã levantou o olhar. Permaneci a maior parte do tempo na repartição. Já estava lá, sozinho com os olhos serventes, quando tive o prazer, uma vez mais, de ver clã, desta feita voltando. Mas não era por minha causa. Ele queria apenas verificar rapidamente alguma coisa num livro e foi de novo embora depressa. Finalmente o servente quase me varreu pela porta com a sua vassoura, pois eu continuava ali, sem me mexer. Confesso tudo isso para que não fique outra vez insatisfeito com o que eu faço. De que me adianta todo o seu zelo, Barnabás, disse K, se ele não leva a nada. Mas fui bem-sucedido, disse Barnabás. Quando saio da minha repartição, chamo-a assim, vejo um senhor que vem lentamente na minha direção do fundo dos corredores. O resto estava completamente vazio. Já era muito tarde. Decidi esperá-lo. Era uma boa oportunidade de continuar ali. O que eu mais gostaria era de simplesmente permanecer lá para não precisar trazer-lhe uma má notícia. Mas valeu a pena, de qualquer modo, esperar aquele senhor. Era Erlanger. Você não o conhece? Ele é um dos primeiros secretários de clã, um homem fraco e pequeno que manca um pouco. Reconheceu-me imediatamente. É famoso por causa de sua memória e do seu conhecimento dos homens.
franze o senho e isso já basta para reconhecer alguém. Muitas vezes, pessoas que nunca viu, só ouviu ou leu sobre elas. A mim, por exemplo, mal deve ter visto alguma vez. Apesar, no entanto, de reconhecer logo qualquer pessoa, pergunta primeiro como se estivesse inseguro. Você não é Barnabás? Disse para mim. Depois perguntou: Conhece o agrimensor, não é? Em seguida disse: Isso é bem conveniente. Estou indo agora para a hospedaria dos senhores. O agrimensor deve me visitar lá. Estou no quarto número 15. Mas ele teria de ir logo agora. Só tem alguns compromissos lá e volto ao castelo às 5 da manhã. Diga-lhe que me interessa muito falar com ele. De repente, Jeremias se pôs a correr. Barnabás, que na excitação até aquela hora praticamente não tinha prestado atenção nele, perguntou: O que é que Jeremias está querendo? Chegar antes de mim ao encontro de Erlanger, disse Ká. Correu logo atrás de Jeremias, alcançou-o e se pendurou no seu braço, dizendo: É a saudade de Frieda que repentinamente o assaltou? A minha não é menor, e por isso vamos caminhar no mesmo passo. Diante da hospedaria dos senhores, que estava escura, havia um pequeno grupo de homens, 2 ou 3, portando lanternas de mão, de tal modo que vários rostos eram reconhecíveis. Ká descobriu só um conhecido, Gestacker, o carroceiro. Este o saudou perguntando: Ainda continua na aldeia? Sim, disse Ká. Vim para ficar. Isso não me interessa nem um pouco, disse Gestacker, tossiu vigorosamente e se voltou para os outros homens. Verificou-se que todos estavam esperando Erlanger. Este já havia chegado, mas antes de receber as partes, ainda conferenciava com Momus. A conversa geral girava em torno do fato de que não se podia esperar na casa, mas ali fora, em pé na neve. Na verdade, não fazia muito frio. No entanto, era uma desconsideração deixar as pessoas, talvez durante horas, à noite, diante da hospedaria. Com certeza não era culpa de Erlanger, que, pelo contrário, era muito receptivo e dificilmente sabia disso. Ele, sem dúvida, teria ficado furioso se o informassem a respeito da situação. A culpa era da gerente da hospedaria dos senhores, que, na sua pretensão já doentia de refinamento, não podia suportar que viessem de uma só vez muitas partes ao estabelecimento. Uma vez que tem de ser assim e eles precisam vir, costumava dizer, então, pelo amor de Deus, que venham sempre um depois do outro. E impusera que as pessoas que primeiro haviam esperado simplesmente num corredor, depois na escada, em seguida na soleira, mais tarde no balcão de bebidas, fossem finalmente empurradas para a rua. E mesmo isso não a satisfez. Era insuportável para ela estar sitiada continuamente na própria casa, conforme se exprimia. Não conseguia entender para que, de qualquer modo, havia esse ir e vir das partes. Para sujar os degraus da frente, disse-lhe certa vez, provavelmente com raiva, um funcionário em resposta à sua pergunta. Mas para ela isso havia sido muito esclarecedor e tinha o hábito de citar com gosto essa frase. Sua ambição, e essa era uma coisa que vinha ao encontro dos desejos das partes, consistia na construção de um prédio em frente à hospedaria dos senhores, no qual as pessoas envolvidas pudessem aguardar. Seu maior desejo teria sido que as conversações com as partes e os inquéritos se realizassem fora da hospedaria dos senhores, mas os funcionários se opuseram, e quando eles se opunham seriamente, a senhora não tinha, naturalmente, condições de se impor. Apesar disso, em questões secundárias, ela exercia uma espécie de pequena tirania, graças ao seu zelo incansável e, ao mesmo tempo, ternamente feminino. As conversações e inquéritos, entretanto,
a senhoria presumivelmente teria de continuar suportando ali na hospedaria dos senhores, pois os senhores do castelo se recusavam a deixá-la ao cuidarem de assuntos oficiais na aldeia. Estavam sempre com pressa, só contra a vontade é que permaneciam na aldeia. Não tinham o mínimo desejo de estender sua estada além do estritamente necessário, e, consequentemente, não se podia exigir deles, só por consideração à paz doméstica na hospedaria dos senhores, que atravessassem temporariamente a rua, com todos os seus papéis para ocupar alguma outra casa, assim perdendo tempo. Os funcionários gostavam muito mais de despachar os problemas administrativos no balcão de bebidas, ou então no seu quarto, se possível, durante as refeições, ou ainda na cama, antes de adormecer. Ou logo de manhã, quando se levantavam, cansados demais, e queriam ainda se espreguiçar um pouco. Por outro lado, o tema da construção de um edifício de espera parecia se aproximar de uma solução favorável. Certamente se tratava de uma pena sensível para a gerente. Ria-se um pouco disso, pois justamente o assunto do prédio de espera tornava necessárias numerosas discussões e as passagens da hospedaria praticamente não se esvaziavam. Entre as pessoas que esperavam, a conversa girava a meia voz em torno de todas essas coisas. Chamou a atenção de K o fato de que havia bastante descontentamento, mas ninguém tinha objeções à convocação de Erlanger no meio da noite. Ele fez perguntas a esse respeito e recebeu informação de que era preciso até mesmo ser muito grato a Erlanger por causa disso. Era exclusivamente a boa vontade e o elevado conceito que conferiam ao seu ofício que o moviam a ir à aldeia. Na verdade, poderia, se quisesse, e essa atitude talvez correspondesse melhor aos regulamentos, enviar algum secretário de nível inferior e receber da parte dele os protocolos. Ele, porém, se recusava na maioria das vezes a fazer isso. Queria ver e ouvir tudo pessoalmente, mas para alcançar esse objetivo precisava sacrificar as noites, pois no seu plano de trabalho administrativo não se previa tempo para viagens à aldeia. K objetou que o próprio clã vinha à aldeia durante o dia, permanecendo ali até por vários dias. Será então que Erlanger, que era apenas secretário, se mostrava mais indispensável lá em cima? Alguns riam bem-humoradamente, outros silenciavam embaraçados. Estes últimos prevaleciam, e K não teve resposta. Apenas um disse, com hesitação, que naturalmente clã era indispensável tanto no castelo como na aldeia. Foi então que a porta da frente se abriu e Momos apareceu entre dois criados que traziam lanternas. Os primeiros a serem recebidos pelo secretário Sr. Erlanger, disse ele, são Gestacker e K. Ambos estão aqui? Os dois se apresentaram, mas por entre eles deslizou Jeremias dizendo, sou o criado de quarto aqui, e foi introduzido na casa por Momos, que sorria dando-lhe um tapa nos ombros como cumprimento. Vou ter que prestar mais atenção em Jeremias, disse K consigo mesmo, momento em que ficou consciente de que Jeremias provavelmente era muito mais inofensivo do que Arthur, que trabalhava no castelo contra ele. Talvez fosse até mais inteligente permitir ser atormentado por eles como ajudantes do que deixá-los ir de um lado para outro tão sem controle, livres para tramar suas intrigas, para as quais pareciam ter um talento particular. Quando K passou por Momos, este fez como se só então reconhecesse nele o agrimensor. Ah, o senhor agrimensor, disse, aquele que tem aversão a ser inquirido e que neste momento se apressa para um interrogatório? Comigo isso teria sido mais simples antes. Agora, certamente, é difícil escolher os inquéritos certos.
Quando K, ao ser interpelado desse modo, quis permanecer ali em pé, Momus disse: Vá andando, vá andando. Antes eu teria necessitado das suas respostas, agora não. Apesar disso, K disse, provocado pelo comportamento de Momus: Vocês só pensam em si mesmos. Meramente por causa da administração eu não respondo, nem antes, nem agora. Momus disse: Em quem devemos pensar então? Quem mais está aqui? Vá andando. Na entrada, foi recebido por um servidor que conduziu K pelo caminho já conhecido através do pátio, depois pelo portão e pela passagem baixa que fazia um pequeno declive. Obviamente, só os funcionários mais graduados ficavam hospedados nos andares superiores. Os secretários, pelo contrário, ficavam nessa passagem. Erlanger também, embora fosse um dos mais graduados. O servidor apagou sua lanterna, pois ali havia uma clara iluminação elétrica. Tudo naquele lugar era pequeno, mas delicadamente construído. O espaço tinha sido usado o máximo possível. A passagem era alta o suficiente para uma pessoa andar ereta por ela. Dos dois lados havia uma porta praticamente colada à outra. As paredes laterais não chegavam até o teto. Esse fato se devia provavelmente a considerações sobre a ventilação, pois os quartinhos instalados na passagem profunda, semelhante a um porão, não tinham janelas. A desvantagem dessas paredes, que não se fechavam por completo, era o barulho no corredor e necessariamente também nos quartos. Muitos deles pareciam estar ocupados. Na maioria, as pessoas permaneciam acordadas. Ouviam-se vozes, batidas de martelo, tinir de copos. Porém, não havia nenhuma impressão especial de alegria. As vozes eram abafadas. Mal se entendia aqui e ali uma palavra. Parecia também não haver conversas. Provavelmente só alguém ditava alguma coisa ou lia algo em voz alta. Justamente dos quartos dos quais provinha o som de copos e talheres, não se escutava uma palavra. E as batidas de martelo lembravam a K o que em algum lugar lhe haviam contado, que certos funcionários, para se recuperar do esforço mental contínuo, se ocupavam de tempos em tempos com marcenaria, mecânica de precisão e coisas do gênero. A passagem propriamente dita estava vazia. Só diante de uma porta permanecia sentado um senhor pálido, magro e alto, num casaco de pele debaixo do qual aparecia a roupa de dormir. Possivelmente, estava muito abafado para ele no quarto. Por isso, havia se sentado fora e ali ele lia um jornal, mas sem prestar atenção. Bocejando, deixava com frequência de ler, vergava para a frente e olhava ao longo do corredor. Talvez esperasse o portador de uma petição que tinha intimado a vir e que demorava a chegar. Quando passava por ele, o servidor disse a Gestacker sobre aquele senhor. O Pinsgauer. Gestacker anuiu com a cabeça. Fazia tempo que ele não descia para cá. Fazia tempo que não, confirmou o servidor. Afinal, chegaram diante de uma porta que não era diferente das demais, e atrás da qual, conforme comunicou o servidor, Erlanger habitava. O servidor pediu a K que o pusesse sobre os ombros e espiou pela fenda livre para o interior do quarto. Ele está deitado, disse o servidor descendo. Deitado na cama, mas de roupa. Julgo, porém, que está cochilando. Às vezes o cansaço o acomete dessa forma aqui na aldeia, por causa do modo de vida alterado. Teremos de esperar. Quando ele acordar, vai tocar a campainha. Já aconteceu, contudo, que passou toda a sua temporada na aldeia dormindo e, depois de acordar, precisou logo voltar para o castelo. É um trabalho voluntário o que ele realiza aqui. Que ele durma agora até o fim, disse Gestacker.
Quando depois de despertar ainda tem um pouco de tempo para trabalhar, fica irritado com o fato de ter dormido, tenta resolver tudo depressa e mal se pode conversar. Você veio por causa da distribuição dos carretos para o canteiro de obras? Perguntou o servidor. Girstacker acenou com a cabeça, puxou o servidor de lado e falou em voz baixa com ele. Mas o servidor praticamente não escutava. Estava olhando por cima de Girstacker, a quem ultrapassava em altura por mais de uma cabeça, e alisava o cabelo séria e lentamente. Fim do capítulo.